A gente precisa reinventar a Dell para que a Dell que a gente vai ter daqui a 3, 4 anos conseguisse tirar a Dell que existe hoje do mercado. Olá, pessoal. Eu sou a Patrícia Knebel e esse é mais um episódio do podcast Better Future, um projeto do Jornal do Comércio. Meu convidado de hoje é o presidente da Dell Technologies no Brasil, Diego Puerta. Bem-vindo, Diego. Obrigado, Patrícia. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Que legal. Temos bastante assuntos aí para conversar. A última vez que a gente se viu foi, se eu não me engano, numa das edições do South Summit Brasil, aqui em Porto Alegre. Na primeira edição. E eu me lembro que a gente falou muito sobre o ecossistema, né? Eu queria entender assim, o quão tu entende assim, a importância de estar próximo do ecossistema, se tu costuma participar desses eventos, interagir com empreendedores, investidores, qual a importância desse capital relacional, digamos assim, na tua visão? De fato, boa lembrança. Sim, de fato a gente acredita muito na importância do empreendedorismo, da educação, para trazer o desenvolvimento, junto com tecnologia, para trazer o desenvolvimento econômico. E fomentar esses ecossistemas é muito importante. Fato é que, inclusive, fomos um dos primeiros apoiadores do próprio South Summit, então a gente está lá até hoje. Somos também muito ativos no Instituto Caldeira, que é uma referência no Brasil de inovação, então a gente tem visto com viés muito positivo tudo que está acontecendo aqui no Estado para fomentar o empreendedorismo. Isso é muito, muito, muito positivo. Você está há 25 anos na Dell, né? Exatamente. A gente vai aprofundar bastante isso depois, mas e esse tempo, e aqui no Rio Grande do Sul acompanhando desde sempre aqui, sitiado aqui, porque é gaúcho, né? Eu sou gaúcho, do Alegrete. E como é que tu acompanhou, então, a evolução do ecossistema gaúcho? Acho que tu pode falar com bastante propriedade aí, esse movimento todo que está acontecendo, né? Vamos lá, acho que lá atrás já existia. Eu participei não apenas do startup da Dell, do começo da Dell no Brasil, mas eu participei também do processo de atração da Dell para o Rio Grande do Sul. Eu trabalhava na Agência de Desenvolvimento de Estado e a gente estava fazendo um trabalho que visava fomentar as empresas de tecnologia. Então, a gente já tinha lá atrás, estamos falando de 1996, 97, a gente já tinha lá atrás toda uma agenda voltada à educação, capacitação, vendo tecnologia e telecomunicações como uma janela para acelerar desenvolvimento. Então, a gente já via isso. E o objetivo era fomentar oportunidades de empresas de tecnologia. Discutimos com várias, a Dell já tinha planos de vir para o Brasil, se interessou pela proposta do Rio Grande do Sul, já havia analisado outros 3 estados, analisou o Rio Grande do Sul, acreditou bastante no projeto, no interesse de Estado, e o processo se concluiu. Então foi um processo, demorou cerca de 10 meses, e aí que começou. Eu era o gerente de projeto responsável pela discussão da vida da Dell no Rio Grande do Sul. Quando fechou o negócio, um dos gestores disse: você vai vir trabalhar conosco. E desde então tô na Dell desde 1999, que foi o fato, né, iniciamos a operação no Brasil em 1999, a gente já iniciou produzindo no Brasil, com produtos nacionalizados, com estrutura de atendimento, vendas, call center. Então iniciamos uma operação completa desde o começo aqui no Brasil. Então, incrível isso, porque hoje a gente quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, a gente olha, por exemplo, South Summit, a gente olha Instituto Caldeira, já olhamos para a Ceitec, por exemplo, como marcos, realmente, mas a vinda da Dell foi, eu me lembro na época, assim, foi muito forte, né, a decisão de uma multinacional do peso da Dell vir para o Rio Grande do Sul e de fato, acho que ali começou a colocar o estado realmente no mapa global da tecnologia, né? Exato, e de uma indústria diferente, né, que o Rio Grande do Sul sempre teve uma vocação industrial muito forte, a gente sempre teve uma competência agrícola, metal mecânica, mas acho que tecnologia, uma empresa desse porte, dessa estrutura, não existia na época. E a gente trouxe junto um ecossistema que foi desenvolvendo, e o nosso ecossistema foi crescendo, várias empresas se instalando, que as empresas que vinham prestar serviços, atender a Dell, fornecedores. A gente juntos também começou a nossa jornada de investir em capacitação local. A gente foi a primeira empresa a ter uma operação no Tecnopuc, então fomos um dos fomentadores do Tecnopuc, que é uma referência também, ou seja, o primeiro sede física de uma empresa dentro do Tecnopuc foi o escritório da Dell. Então, e de lá começamos a investir em desenvolvimento e capacitação dos centros globais da Dell de desenvolvimento e capacitação no Rio Grande do Sul, e ele nasceu através desse programa lá no Tecnopuc no começo dos anos 2000, e ele só se expandiu.
Ele se expandiu de tal forma que hoje a Dell é um dos 5 maiores centros de desenvolvimento da Dell no mundo, prestando serviços para a Dell em todo o mundo. Ou seja, então temos hoje mais de 1.000 profissionais de tecnologia desenvolvendo soluções aqui no Brasil para atender a Dell globalmente. Então, esse ecossistema de fato andou bastante, mas eu estou muito mais impressionado com esse desenvolvimento recente aqui. Eu estou muito feliz de ver isso acontecer e principalmente fazer parte, poder ajudar. A gente está muito próximo do Caldeira, que também, que eu já falei, é uma fantástica iniciativa de fazer. Acho que eu brinco que quem não conhece o Caldeira vai lá, muda a perspectiva. Estou muito feliz de ver todo o ecossistema. O Caldeira é só um exemplo, né? Sim. Então tem o próprio governo do estado tentando desenvolver uma agenda mais positiva para combater até a imigração de gaúchos, né? Nos últimos 20 anos, eles falam de 700 mil profissionais deixaram o estado, na maior parte qualificados. Eu faço parte da estatística. Eu moro em São Paulo há 18 anos, então estou dentro dessa estatística. Eu até queria te ouvir sobre isso, mas eu entendo, assim, também acompanhando há mais de 20 anos aí esse movimento, que o que está acontecendo agora é resultado, obviamente, das tentativas anteriores, né, e dos movimentos anteriores, mas de uma mudança de mentalidade, assim, né, aquela mentalidade de colaborar, de realmente construir junto, que era algo que a gente não tinha no passado, né? Eu confesso que, assim, talvez um estigma discutido, mas eu acho que na hora que a gente tem um propósito em comum, consegue colaborar, o Rio Grande do Sul tem uma capacidade de trabalho e de coordenação muito grande. Então, a gente viu isso no nosso time. Então, eu falo, a gente se tornou também, Patrícia, um ponto interessante, acho que a gente comentou na última vez. A Dell, no Brasil, se tornou um polo de exportação de talentos. A gente conseguiu construir, encontrar no Rio Grande do Sul um time muito preparado, muito comprometido, leal e com vontade de se desenvolver. E a Dell deu as oportunidades até o alcance global. Então foi uma combinação que eu diria muito favorável, que ajudou e muito a gente construir a Dell tão bem sucedida de hoje. Acho que eu diria, se fosse perguntar os 4 fatores que fizeram a Dell ser tão bem sucedida, a gente construir a posição que a gente tem hoje no Brasil, eu diria que ter uma fonte de talentos como a gente tem no Rio Grande do Sul é uma delas. Que legal. Como é que está hoje estruturada a operação no Rio Grande do Sul? O que a gente tem aqui? E eu também queria saber do que a gente, aqui no Brasil, o que é desenvolvido, o que é pensado aqui de uma forma geral, tem algum foco maior? Ou seja, o Brasil é muito bom em pensar, sei lá, inteligência artificial, ou desenvolvimento de alguma coisa. Tem algo que nós sejamos reconhecidos, assim, no mundo, pela Dell Mundo, aí, em relação à nossa expertise? Vamos lá. O Brasil é um mercado bastante grande, ou seja, orbita entre 6º e 7º maior mercado de tecnologia do mundo. E a Dell tem uma presença muito, muito forte aqui no Brasil. Somos o único país do mundo, a operação da Dell no mundo que tem uma fábrica no país para atender apenas o país. Então, acho que esse é um ponto importante, nos possibilita oferecer um nível de experiência para os usuários que é único. Temos toda a operação de atendimento, ou seja, temos call center de atendimento, vendas, suporte técnico, toda a estrutura de marketing, operações, toda no país. Isso nos deu uma capacidade de operação que ela é única. Somos a única empresa que consegue atender todo o território nacional, do ponto de vista de serviços. Temos todo o portfólio global. Mais de 90% do que a gente vende no país é montado no Brasil, ou seja, são produzidos aqui. Então, a gente tem uma operação muito, muito, muito forte. Isso nos possibilitou construir, ao longo dessa jornada, uma operação que é líder em todas as categorias de negócio que atua. Somos líderes em desktops, notebooks, servidores, workstation, armazenamento. Então, ou seja, e assim vai. E são lideranças bastante expressivas nas áreas que a gente quer. Por exemplo, no mercado corporativo, acho que o seu dado mais recente, se não me engano, é 46% de market share de PCs. Temos 45% também de servidores, então mais de 30% em armazenamento. Então, são dados muito expressivos. E junto com isso, veio também uma percepção de marca muito positiva. A percepção da marca Dell no Brasil é uma das mais altas no mundo. Hoje somos uma marca referência, uma marca premium no país.
Se você for falar, por exemplo, no mercado total de PCs, a gente é líder com alguma coisa de 24, 25%, o número orbita nessa faixa, mas quando a gente olha do ponto de vista de receita, a gente é bastante mais, ou seja, somos o líder, sendo a marca mais premium de todas, num país que é um país pobre. Sim. Então, ou seja, isso mostra que o consumidor brasileiro é exigente, ele exige qualidade, ele reconhece qualidade e está disposto a pagar por isso. Então, por isso que a gente tem continuamente investido em produtos, ou seja, a gente falou de lançamentos, do que a gente tem de mais moderno, seja dos devices, dos equipamentos de PCs, infraestrutura, armazenamento, serviço, a gente tem todo o portfólio disponível na Dell globalmente, a gente disponibiliza aqui para o consumidor brasileiro. Tu acredita que para chegar numa operação robusta como a da Dell aqui, tu tem que ter uma operação, tem que ter uma atuação muito forte local mesmo aqui no Brasil? É fundamental. Eu acho que assim, é muito difícil para uma empresa é muito difícil, não, é impossível para uma empresa na nossa indústria ser competitivo no Brasil somente importando. Precisa produzir e mais do que produzir, tu precisa entender a complexidade de operar no Brasil. Seja logística, seja de processo, seja legal, tributária, como entender operar a lei a MP do bem, incentivos, a lei de investimento em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, você precisa entender todo esse ecossistema e saber operar ele. Eu acho que assim, se você daquela linha de um dos segredos do sucesso, eu diria que entender essa complexidade foi um dos outros grandes motivos que ajudou a gente. A gente montou um time capacitado que soube entender e executar muito bem isso. E ter operação é fundamental, não tem dúvida alguma disso. Porque diante da complexidade toda, realmente tem que estar vivendo aquele ambiente ali, e isso é algo que é percebido mundialmente ali pela empresa, ou seja, realmente o Brasil exige um nível de complexidade e de atuação realmente muito mais focada ali para a operação realmente escalar. Sem sombra de dúvidas, ou seja, se reconhece o valor gerado no Brasil, a nossa capacidade de inovação, o nível a posição de mercado que a gente construiu no Brasil, a força da marca, mas também se entende a complexidade que a gente tem, variação cambial, complexidade tributária. Então, tudo isso assim, se reconhece, sabe, e eles sabem que mais do que tudo, né? A matriz entende que não, o Brasil é complexo, é verdade, mas a gente tem um time que sabe operar isso. Então, acho que esse foi algo que a gente construiu ao longo dos anos, através de muita consistência de execução. E tendo um time que sabe operar, tu consegue gerar resultado, consegue gerar riqueza, né? Vou dar uma colada aqui nos dados, de alguns dados recentes aqui da SAP, que a Dell impulsionou 27,4 bilhões na economia brasileira, contribuindo com 9,19 bilhões do PIB nacional em 2023. Um estudo recente aí que está justamente avaliando esse impacto econômico na operação, ou seja, tu gera riqueza para o país, né? Tu gera uma conexão ali com um compromisso, digamos assim, maior com aquele lugar onde a gente está operando, né? Eu acho que porque assim, a gente tem visto muito debate, números de investimentos de empresas falando, essa empresa investiu isso, investiu aquilo. E a gente sabendo, a gente é uma empresa listada nos Estados Unidos, então a gente não abre dados localmente, não costuma abrir, por exemplo, faturamento, mas a gente queria quantificar o impacto que a gente gera para a economia, porque a gente sabia que era muito significativo. O volume de empregos, ou seja, a nossa cadeia como um todo gera mais de 100 mil empregos, são 101 mil empregos. Além, isso assim, claro, tem os diretos da Dell, tem os indiretos do ecossistema. Qual é o impacto que isso traz no PIB? Ou seja, quanto a gente investe no Brasil, comprando de fornecedores locais, pagando em salários locais, pagando impostos locais, sem falar dos fornecedores que fora, isso não está nesse número, né? Então, a gente queria dimensionar isso, a gente fez esse estudo que mostrou os dados bastante positivos da nossa capacidade de não apenas gerar valor para o consumidor brasileiro, mas também impactar de forma muito positiva a economia. Então, a gente ficou muito satisfeito de ver esses números e principalmente a consistência. Ano atrás de ano, ou seja, vem crise, vai crise, a gente tem muita consistência de execução. A gente sempre fala que o nosso compromisso com o Brasil é de longo prazo. A gente está aqui, acredita no potencial do mercado,
tenho investido de forma contínua. Claro, anos mais difíceis, segura mais aqui, aperta aqui, revisa a organização. A gente passa, como qualquer empresa, por todos esses processos. Mas quando a gente acredita no potencial do mercado local e principalmente no impacto que a tecnologia vai ter, ou seja, se a economia vai bem, vai precisar de mais tecnologia para crescer. Sim. Se a economia vai mal, vai precisar de tecnologia para ser mais eficiente, para se proteger dos cyberataques que crescem quando a economia aperta. Então, assim, a tecnologia vai ser algo fundamental para o nosso... É algo fundamental para o nosso dia a dia. Então, a gente acredita nesse potencial e está aqui preparado para atender essa demanda. Falar em que o mercado é volátil já virou lugar comum, assim, né? Mas hoje, quando tu olha, visualiza 2025, assim, quais são os principais desafios que tu enxerga para a economia de uma forma geral e para a própria operação de vocês? E quais são as perspectivas também de realizações e ambições da empresa para o próximo ano? Como eu falei, a demanda por tecnologia vai ser positiva. Não tem jeito. Ainda mais agora com tudo que a gente tem falado de AI, seja tradicional, generative AI, tudo isso que a gente tem visto, vai continuar. Porque as empresas vão precisar ser mais produtivas, mais eficientes, escalar sua jornada de atendimento aos clientes, novas formas. Então, a demanda vai continuar. O que a gente vê? Ou seja, existem coisas que tornam o mercado mais complexo ou mais favorável. Ou seja, claro que se a gente tiver uma retomada econômica mais acelerada, as empresas vão ter mais recursos disponíveis, vão investir mais e a tecnologia tende a crescer. Isso favorece muito a gente. O que dificulta, por exemplo? Acho que a volatilidade de câmbio é um fator que toda a nossa indústria, por mais que a gente tenha fornecedores locais, são commodities pautadas em dólar. Ou seja, não tem jeito, isso impacta diretamente o próprio consumidor final. Só a gente vê quanto o dólar, só esse ano estamos falando de quase 18% de desvalorização, isso de alguma forma vai acabar sendo repassado para os preços, e quando tem desvalorização, geralmente o contexto é mais desafiado, os investimentos estão mais retraídos, tem menos dinheiro e os produtos que estão importantes ficaram mais caros. Isso não é saudável para o desenvolvimento do país, porque a gente precisa de tecnologia. Então, eu diria que, assim, eu vejo a gente continua, acho que esse ano deve ser um ano melhor do que esse ano e do ano passado, acho que a gente deve ver um ano positivo. 2025? A gente vê um mercado positivo, a gente tem mudanças importantes de mercado acontecendo, ou seja, a gente está falando de uma coisa que pode parecer até um pouco técnica, mas é um movimento que pauta a troca de equipamentos, ou seja, a Microsoft vai parar de dar o suporte ao Windows 10. Não tem mais atualização, não tem mais update, não tem pauta de segurança. As empresas vão ter que migrar e hoje no Brasil, só para você ter uma ideia, o mercado brasileiro são cerca de 8 milhões e meio de PCs em torno disso, total. 45% disso é mercado corporativo. Então vamos arredondar 4 milhões e pouco é o mercado corporativo de PCs. Ano. Hoje existem mais de 12 milhões de PCs rodando o Windows 10 que não conseguem suportar o Windows 11. Então a gente vai ter que ter uma troca disso tudo. Não vai ser tudo no primeiro momento, mas acho que assim, então deve ter um mercado mais acelerado. O próprio surgimento dos AI PCs que a gente tem visto, ou seja, acho que por enquanto tem muita curiosidade, mas a gente tem visto um portfólio de produtos que a gente vai lançar muito alinhado com isso, tem coisas muito bacanas acontecendo já acontecendo, a gente já lançou o primeiro AI PC do Brasil, é nosso, já está disponível no mercado, vários amigos compraram, estão super felizes com esse novo tipo de experiência, mas a gente tem uma revisão de portfólio muito grande acontecendo que vai melhorar essa experiência. Então, tem todo fora o que a gente tem visto em AI como um todo, Gen AI, Cybersecurity que continua crescendo, então a gente vê com um viés muito positivo, tá, de mercado para esse próximo ano. Fala um pouquinho desse produto aí, porque a gente já está acostumado a ter a inteligência artificial como parte dos sistemas ali, de praticamente todos os sistemas que a gente usa. Mas quando tu desenvolve um computador pensado para isso, é diferente, Sabe né? que essa é uma experiência muito interessante e acho que falta muitas vezes
acredito que a maior parte do público, até para algumas pessoas que já trabalham com mais tempo com isso, falta de desmistificar o que é o AIPC. Uhum. E acho que tem é um ponto muito, muito importante. O que é o AIPC? Por que ele é diferente do que eu acessar meu ChatGPT, ou seja, o Microsoft, o Copilot? Uhum. Você está acessando os dados externos, você está buscando os dados fora. O que o AIPC, junto com, por exemplo, o Windows Copilot, vai possibilitar? Você ter acesso aos dados no seu PC, ou seja, você usar o que tem lá dentro de uma forma diferente, intuitiva, de eu quero fazer, eu vou me preparar para a reunião com você aqui. E eu vou fazer, o que eu falei com a Patrícia nas últimas vezes? Deixa eu ver. O resumo de tudo que todos os e-mails e mensagens que eu troquei com a Patrícia nas últimas, quais foram as principais mensagens e o que é importante seguir para dar continuidade na discussão que a gente teve. Ele me dá o resumo pronto. E você só vai poder fazer isso com o sistema operacional, com o Microsoft Copilot, com um processador que consiga suportar essa demanda. E aí entra o papel da NPU, que é a parte do novo processador que faz esse papel. Então você vai usar de uma forma muito mais inteligente os dados que estão lá dentro. Porque hoje uma coisa que eu socorro muito meus familiares eu sei que eu tenho isso aqui e não estou achando. Sim. Né? E como é que eu faço? Isso tudo vai ser muito mais simples. E você vai poder editar dados, ele usando o seu histórico de escrita. Me faz um resumo de tudo que eu fiz sobre um determinado tema, ou usando as apresentações que eu já fiz, como é que eu dou continuidade no tempo. Você vai usar os dados de uma forma inteligente. Isso é uma combinação do sistema operacional junto com o equipamento que tem essa capacidade. Então esse é o conceito do AIPC. E o que ele traz junto? Uma duração de bateria muito maior. Então os testes iniciais que eu tive se abre o computador, ele está funcionando. Uhum. Conectado, inclusive na versão que eu testei tinha 5G embutido. Então você já está, além disso tudo, conectado. E aí a bateria dura 20, 30 horas, 2 dias sem carregar e podendo usar todos esses benefícios se você tem a licença do Copilot para usar. Então, é um outro tipo de experiência que a gente vai estar começando a ter. Acho que vai ter muita novidade, mas eu digo que muda a relação do usuário com a máquina. Olha, sem brincadeira, acho que hoje eu perdi uns 30 minutos tentando achar um arquivo que eu sabia que estava na minha máquina e que eu não lembrava como que eu tinha salvo e exatamente onde ele estava, assim, então... E o interessante é que você não vai só achar, você pode pedir para ele dar continuidade. Bom, como eu posso atualizar aquele texto que eu fiz sobre o Diego com o cenário de hoje com isso? Ou seja, ele vai conseguir auxiliar nessa narrativa como um todo. Então, é uma experiência muito interessante, assim. Demanda um pouquinho de tempo, eu recomendo todo usuário que tiver curiosidade, por isso investir tempo para navegar nos benefícios do AIPC, vale muito a pena. Eu sempre fui tech, gosto de ter novidade, de coisa, então eu já estou pesquisando e vendo isso faz muito tempo. Então, eu tenho a felicidade de trabalhar com isso, Sim, né? Então... Tá dentro ali. Tá dentro, isso para mim é fazer uma realização de... Como é que hoje a Dell ela tem uma operação, um time de pessoas, acredito eu, focada nessa questão da inteligência artificial, estudando, visualizando e tentando antever aí tendências? Como é que essa questão da inteligência artificial ela entra hoje dentro da estratégia da empresa? Ela entra nos mais diversos planos. Ela começa, eu não vou dizer nem que começa, temos, por exemplo, um time de engenharia desenvolvendo produtos em colaboração com a NVIDIA. Já lançamos desde o primeiro servidor focado para soluções, a gente evoluiu para o que a gente chama do AI Factor, que é uma solução com arquitetura desenhada para esse tipo de aplicação, ou seja, para infraestrutura, para as empresas poderem rodar GenAI não se preocupando na infraestrutura, nem tendo que recorrer, por exemplo, a uma nuvem pública onde os gastos são difíceis de quantificar. A gente tem uma solução desenhada para que eles possam o quê? Focar na aplicação,
no use case que faça sentido para o negócio. Temos time, ou seja, qual é o principal ponto da inteligência artificial? Tem alguns, né? Ou principal, tem um que é o principal, Não sei. dados. Ou seja, eu ia falar questões dados. de ética e privacidade. Dados, ou seja, se você não tiver bons dados, bem tratados, orquestrados, organizados, você vai ter resultados ruins utilizando. Você pode ter a ferramenta mais sofisticada, se seus dados não forem bem tratados, protegidos. Então, ou seja, a Dell é líder no mercado de armazenamento de dados, ou seja, a gente fala bastante sobre isso, mas dados é fundamental. Uhum. E a gente tem uma equipe que tem ajudado os nossos clientes. Bom, como é que eu preparo os dados para essa jornada? Depois que os dados estão preparados para essa jornada, a gente tem essa equipe no Brasil, inclusive. Como é que eu ajudo os clientes a desenvolver use cases que façam sentido para o seu negócio? Porque hoje é muito difícil, ou seja, está todo mundo falando de AI, e como é que eu começo? Onde eu faço? A gente tem que entender qual é o use case que faz sentido para esse negócio. O que vai fazer a diferença na minha empresa? Que dados eu tenho, como eu organizo? E tem um fator aqui que eu acho que é bastante importante quando a gente fala de dados, que a gente chama de data gravity, ou seja, a inteligência tem que estar onde os dados estão. Uhum. Então, e a gente vai ter cada vez mais dados sendo gerados no que a gente chama no edge, na ponta. Então, ou seja, a gente vai ter a inteligência artificial rodando nos mais diferentes formatos. Então, a gente está desenvolvendo produtos não apenas no data center, mas nos próprios devices. Então, o AI PC, seja as soluções de edge que a gente tem, de cybersecurity para proteger os dados. Então, a gente está pensando em engenharia de produtos, proteção de dados, aplicação e a oferta de use cases para os nossos clientes e também como é que a gente está usando internamente. Sim. Ou seja, como é que a gente vai utilizar de AI para tornar nosso negócio melhor, mais eficiente e principalmente melhorando a experiência dos nossos clientes. É isso que tem pautado muito o desenvolvimento de AI. Então, são nos mais diferentes ângulos. Começa lá na engenharia, vem para o dados, proteção, usuário, então, experiência. Então, tem diversas frentes sendo trabalhadas. O quanto, agora a gente falando de inteligência artificial e toda essa mudança, né, essa provocação por novas tecnologias, por novas formas de lidar com dados e construir dados inteligentes, enfim, o quanto essa nova forma da gente consumir informação, da gente trabalhar, essas novas gerações ali 100% conectadas, o quanto essa questão cultural e comportamental, ela afeta o portfólio, pensar o portfólio de produtos para o futuro, assim, de uma empresa como a Dell, assim, porque, enfim, imagino que tem uma influência muito grande, né, isso tudo que está acontecendo. O que pauta, principalmente quando a gente fala de os dispositivos de usuário final, o que pauta é o desenvolvimento dele, a experiência do tipo de cliente. Ou seja, a gente sempre se preocupou muito com o ecossistema como um todo, não só a experiência do próprio PC em si, mas do ecossistema, do monitor, do teclado. Mas ninguém, antes da pandemia, você se preocupava em ter a melhor câmera do mundo? Né? Então, hoje, a câmera é um negócio importante. E depois da câmera, do microfone, o que ficou importante? Ou seja, como é que eu lido com o ruído de fundo para o meu cachorro, para o meu filho? Ou seja, a gente foi desenvolvendo todos os produtos para melhorar essa experiência. Hoje você pode estar aqui fazendo com o seu filho chorando aqui do lado, que ele vai captar seu áudio só e não vai pegar o ruído. Ou seja, então, são exemplos de coisas que vêm pautando a forma como o usuário utiliza, qualidade da tela, o tipo de uso do dispositivo de teclado, conectividade, a questão da bateria que a gente falou do EPC. Então, tudo que impacta a experiência do usuário pauta, sim, o desenvolvimento, tá? A gente tem visto, né? Então, assim, uma pergunta que me faziam, principalmente sobre a questão da nova geração, porque a geração nova não usa mais PC, só usa celular. Então, acho que assim, eles são produtos complementares, a pandemia deixou muito claro. Porque ninguém consegue trabalhar, ser produtivo, você consegue responder uma mensagem, acessar uma informação, consumir conteúdo
num dispositivo como o celular. Você não consegue ser produtivo, trabalhar, fazer um programa. Então a gente viu que são produtos complementares que se conectam de forma que possibilita a conectividade de distintas formas ao usuário. Então, a gente entende bem o papel de cada device e isso tem pautado, sim, o nosso desenvolvimento. Mas o PC é a grande ferramenta de produtividade, ou seja, ninguém consegue ser produtivo, trabalhar de forma efetiva, fazer um trabalho, desenvolver um produto, programar Sim. um PC. Então, acho que entendeu o meu ponto? Acho Não, que totalmente. isso é o que pauta o desenvolvimento. Eu me lembro que a primeira vez que eu escrevi uma matéria no celular, mas era um evento que eu estava cobrindo para o jornal, não ia dar tempo de voltar, não tinha estrutura de computador, e aí foi tipo uma emergência. Agora tu não consegue te imaginar fazendo isso o tempo todo, né? Eu ainda uso, eu tenho Note, mas eu ainda uso, sou muito adepta do desktop, assim, para trabalhos mais exaustivos, assim, Não, muito mais confortável. depois que eu tive a experiência de trabalhar com múltiplas telas, Sim. teclado grande, meu notebook fica ali conectado por um cabinho só, múltiplas telas. Hoje, se eu tenho que responder algumas longas, até pelo WhatsApp, eu uso o teclado, o meu monitor é muito mais rápido, ágil. Então, é uma ferramenta de produtividade sem comparação, né? Eu trabalho com desktop, 2 telas, são da Dell, inclusive, uma vertical, uma Boa escolha, horizontal. muito boa escolha. E o notebook, eu não vou falar a marca aí, que tu vai dizer que não foi uma boa escolha, mas enfim, quanto mais a gente realmente é o facilitador do trabalho ali, né? A tecnologia atrás, sem dúvida. Esse é um tema que eu gosto bastante. Legal. A gente estava falando ali dessa questão de inteligência artificial enfim, times internos, e agora falando um pouquinho do mercado consumidor. Vocês já usam bastante a inteligência artificial pensando numa hiperpersonalização de venda, de indicação de produtos, o quanto isso hoje é uma ferramenta essencial da relação de vocês com os clientes aí? A gente já usa inteligência artificial faz muito tempo, em vários processos. Eles têm nos ajudado a tomar melhores decisões, ou seja, você consegue ter, através do histórico, ter indicativos de qual é a melhor decisão para que a gente possa tomar. Ou seja, então, a gente usa desde processos internos, seja de dimensionamento de resultado, planejamento de território, revisão de processos de compra. Então, a gente tem a Dell é muito conhecida pela eficiência da cadeia produtiva como um todo. E a gente tem utilizado inteligência artificial para prever qual o melhor momento para fazer as aquisições, como fazer, qual é o time necessário para chegar, para a gente ter o menor dispêndio de caixa, utilizar os recursos da forma mais efetiva. Por exemplo, então assim, a gente usa até nos próprios produtos, tá? Então assim, dá um exemplo bobo. Falei do noise cancelling, ou seja, da redução de ruído. Isso nada mais é do que inteligência artificial aplicando, reconhece a voz do usuário, Sim. O que não é background, ele abafa e faz com que você do outro lado da linha tenha experiência. Isso já é inteligência artificial aplicada no produto. A gente vê, por exemplo, no mapa de desenvolvimento de produtos, isso evoluindo para muito além. Por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Ou seja, quando é atendimento a cliente. É o quê? Falar com um bot, bot. máquina. Isso melhora do ponto de vista da eficiência operacional da empresa, mas você como usuário final? Não. Você não fala com a pessoa. O que seria melhor do que não falar com bot? Do que falar com bot? O que seria melhor? Falar com alguém que está entendendo e que vai acelerar os processos ali, né? E se você não precisar falar? Bom, aí começa a viver. Então, é aí que a gente está entrando, ou seja, por exemplo, no nosso plano de desenvolvimento de produtos, inteligência artificial está sendo utilizada junto com conectividade para o próprio produto fazer um autodiagnóstico, disparar chamados sem necessidade de uma intervenção manual. Então, é o que a gente chama do auto-healing, que é, ou seja, o produto se buscar ele mesmo se ouvir. Você imagina o impacto de experiência que isso vai trazer, então... Não é que eu estou usando só para tirar uma pessoa, estou usando para melhorar a experiência do usuário, ele não ter o desgaste de ter que fazer uma chamada. Então, esse é o tipo de uso inteligente, a inteligência artificial ficou redundante, mas não deixa de ser, acho que é um dos exemplos de como a gente está usando a inteligência artificial para melhorar a experiência como um todo. Não é para cortar custo, é para melhorar a experiência como um todo.
e ser mais eficiente. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com o Cássio Bobsin, lá da Zenvia, né? E aí a gente estava falando muito sobre essa questão dos bots, enfim, ou seja, a robotização, a gente tem a robotização dos humanos e agora a gente precisa de alguma forma de uma humanização dos bots ali, porque eu acho que eu, pelo menos como consumidora, eu não me importaria de falar com um bot se ele agilizasse o processo para mim, só que acontece que tu sempre sente que chega um momento ali, parece que tu precisa falar com alguém para resolver, porque por ali não tá dando certo, né? Mas eu, quando eu vi isso, que assim, a gente usar a inteligência artificial para o produto fazer o processo Uhum. por você, e não Sim, você ter que falar com a máquina, não, com certeza. espetacular, é isso. Com Então esse é um dos exemplos de como a gente está usando, assim, a gente já usa a inteligência artificial faz muito tempo para melhorar processos, experiências, e tem muita oportunidade, viu? Acho que o número de aplicações, a gente tá no começo dessa jornada ainda. Acho que vai ser uma tecnologia que vai continuar impactando e muito nós como usuários. Agora, me explica uma questão aqui. Como que é para uma empresa como a Dell, com tantos anos de mercado, vivenciar e ter que, né? Enfim, a gente está quase falando tu falaste em alguns momentos da startup, né? Da Dell como startup. Até queria que tu me falasse um pouquinho sobre esse conceito também, porque são muitas mudanças, né? E são mudanças muito impactantes, assim. E eu tenho um pouco. Hoje mesmo eu estava lendo, alguém estava comentando que as grandes empresas elas não vão conseguir fazer movimentos rápidos, não vão mais conseguir ser ágeis, que só quem consegue fazer isso é startup e tal. Só que a gente tem tantos players, inclusive de tecnologia, que tu vê que estão se reinventando, então não é bem assim, né? Nem tanto o céu, nem tanto a terra, né? Vamos lá, acho que assim, de fato, a gente tem, ou seja, a Dell é uma empresa jovem, Uhum. ela tem 40 anos, o fundador continua no comando e tem 59 anos, e cuida do comando e é ativo. E é um cara que transformou a empresa dele diversas vezes ao longo das jornadas. Dos últimos 25 anos, inclusive, eu fiz parte vendo de Hum. dentro essa transformação. Quando eu cheguei na Dell, nós éramos um fabricante de PCs, começando a jornada no mundo de servidores e sonhando, quem sabe, algum dia em armazenamento. A gente desenvolveu tudo e desenvolveu tudo isso ao longo desses 25 anos. Nos tornamos a maior empresa de infraestrutura do mercado, passamos todos os outros players, né, do ponto de vista de infraestrutura como um todo, expandimos nossos portfólios, evoluímos a dinâmica de mercado, fechou capital, abriu capital, fez aquisição, adquiriu 20 empresas, se integrou, se reinventou e vai continuar se reinventando. Ou seja, isso está na pauta, está no DNA da companhia. O objetivo sim, isso é um dado que ele costuma falar e fala abertamente para fora. A gente precisa reinventar a Dell para que a Dell que a gente vai ter daqui a 3, 4 anos conseguisse tirar a Dell que existe hoje do mercado, Uhum. ou seja, ser tão eficiente a esse ponto. Isso passa por transformações, elas não são sempre fáceis, muito pelo contrário, são difíceis, muito. Novo modelo, nova dinâmica, decisões com relação a pessoas, processos. Então, sim, são processos fundamentais para a continuidade, para a prosperidade da empresa, para continuar expandindo, mas não necessariamente eles são simples e fáceis. Então, isso nos leva a uma série de circunstâncias, momentos que são difíceis, mas são importantes para a continuidade. O fundador está aqui, a gente não tem tido medo de tomar decisões importantes para transformar a empresa. Então, acho que esse é um ponto importante. Quando fala que é uma startup, porque no final do dia, não deixa de ser, o fundador está aqui, está conosco. Se a gente for olhar dos grandes players da indústria, ele é o único fundador com mais de 40 anos que está ativo. O Marcos Zuckerberg fez 40 agora, tá? Sim. Então vai, 50 anos, Sim, então sim. assim. Não, mas é interessante mesmo. Mas assim, essa questão dessa transformação, dessa agilidade, dessa oxigenação da operação, como é que vocês fazem isso? Vocês estão conectados, por exemplo, com startups? Vocês utilizam ferramentas ou utilizam soluções das empresas? Vocês investem? Como é que é a relação da Dell com esse ecossistema aí? A gente tem um misto de tudo isso, Uhum. mas acho que o que principalmente pauta as mudanças é não apenas entender o mercado hoje, mas entender para onde o mercado vai.
e fazer as apostas para fazer a transformação que a gente precisa. Então, entender a dinâmica do mercado é muito importante, ainda mais tendo um líder que é um grande visionário que entende o mercado de tecnologia como ninguém, isso ajuda bastante. A gente tem desde as consultorias tradicionais, novas empresas que fazem parceria conosco, ou vieram fazer parte do nosso portfólio, ajudando a gente a se transformar numa empresa cada vez mais completa para atender as necessidades dos nossos clientes. Então, tem de tudo um pouco. Então, o que eu faço quando a gente tem, por exemplo, uma transformação grande acontecendo? A gente reúne toda a liderança de Brasil e entende, bom, isso é o que está acontecendo lá. E para o Brasil, o que isso significa? Que implicação tem na tua área, na nossa? O que tem a ver? Como é que a gente vai se preparar para essa jornada? Então a gente costuma fazer isso até de forma antecipada, muitas vezes. Quando a gente começou a jornada de fazer oferta de infraestrutura como serviço, a gente lançou lá fora, no Brasil não tinha, mas a gente sentou, não, nós vamos nos preparar para que quando estiver disponível no Brasil, a gente entenda onde é que a gente vai ter problema. Isso nos proporcionou um começo muito mais acelerado que a maior parte dos outros países, por já entender onde é que tinham os problemas. Então a gente costuma se adaptar, de novo, entender as necessidades, a complexidade do nosso negócio local, né? Então, acho que então tem feito um pouco de tudo. Mas assim, o que nunca muda é que tudo sempre muda, né? Então, a única certeza que ele tem é essa. é essa aí. E diante dessa certeza, assim, qual é o tamanho do teu desafio como líder, né? Porque a gente sabe que não é nada fácil, né? Vocês vivem numa esteira ininterrupta ali, né? A cada mês ali, algum novo desafio. Acho que existe também uma pressão maior das pessoas hoje, né, em relação aos líderes das grandes empresas, quais são os valores deles, o que eles pensam sobre ética, o que eles pensam sobre sustentabilidade, o que eles pensam sobre as novas tecnologias, por que foi tomada aquela decisão, enfim. No dia a dia, assim, como que tu lida com isso e tomar decisões importantes, enfim. Eu acho que o primeiro ponto que é fundamental e assim não é surpresa para ninguém é que as decisões que a gente toma na Dell, e eu como líder muitas vezes tomando a frente dessas decisões, não são surpresa para ninguém e são alinhadas aos valores da empresa. Então acho que esse é um ponto muito importante, ou seja, a gente costuma ter, ou seja, por exemplo, a gente está falando de sustentabilidade, isso é uma coisa que está na nossa pauta, nas nossas ações há muito tempo, não é algo que a gente fique divulgando para fazer marketing, mas está na essência, está nos nossos valores e a gente faz isso porque é esperado da gente fazer isso. A nossa cultura, as decisões, ética então se fala, é um requisito, é um pré-requisito mandatório que assim não pode ter qualquer tipo de dúvida. Então, e um líder tem que liderar pelo exemplo. Então, acho que assim, eu recentemente fiz uma vídeo com era aberto para todos os funcionários, aonde o líder do nosso comitê de ética estava me perguntando como é que eu tomo as decisões quando eu tenho alguma dúvida. Então, ou seja, eu dei exemplo de como fazer dúvidas, todos temos, eu tenho dúvidas toda hora, como é que eu faço? Bom, eu sigo os valores da nossa cultura. Bom, se isso não é suficiente para me esclarecer, com quem que eu consulto, como é que eu tomo a decisão, escutar, então, exemplificar isso de uma forma tangível para que os times tenham, ou seja, muitas vezes as pessoas podem não gostar de uma decisão, mas elas não podem ter dúvidas se essa decisão fere os valores da companhia ou não. Então é isso, o meu desafio é deixar bastante claro que quando a gente toma essas decisões, esses pontos são alinhados aos valores que estão alinhados aos nossos objetivos da transformação, da desenvolvimento. Então esse é um ponto muito importante. Isso não é uma questão, acho que esse é um ponto muito importante. As pessoas colocam muita expectativa na posição de um líder ou do Diego da posição. Não é, isso é uma responsabilidade de toda a liderança. Sim. Os meus diretos, os managers na ponta, isso tem que ser consistente através de toda a organização. Então,
garantir que a gente tenha essa consistência que é fundamental. Tu estás há 25 anos na Dell, né? A gente estava comentando. A tua construção de carreira, ela foi uma construção intencional, assim, ou seja, tu ia visualizando onde tu queria chegar, o que tu tinha que fazer para chegar ali. Sim, pelo jeito sim, né? A gente até uma vez conversou sobre isso. Sim. Sim. Foi, de alguma forma... Eu sempre me identifiquei, desde que eu comecei, eu me identifiquei bastante com a empresa, com os valores. Acreditava que um dia, até de uma forma lúdica, talvez, ou ingênua, eu acreditava que eu poderia me desenvolver para chegar até lá. Bom, quais eram os passos, quais eram as competências, qual era o repertório de conhecimentos que eu precisava e que tipo de posições me expunham a essas experiências. E aí eu fui traçando um planinho, se envolvendo. Mas acho que assim, é importante que as pessoas tenham esse plano. Se você não performar na posição que você está, ele Sim. morre. Morre. Porque a Dell tem tudo isso, mas é uma empresa de alta performance. Só tem um Claro. time, você tem que ter resultado, não é um concurso de simpatia, é um time que trabalha por performance, colaboração, mas tem que ter performance. Então, é um foco muito grande em entregar, ter performance, a colaboração e os valores necessários em cada posição e partir para uma nova experiência. Quando eu vi, depois de 6, 7 posições diferentes, eu consegui construir um repertório bastante interessante de experiências que me ajudavam a tomar decisões de uma forma mais holística. Eu não tinha mais a perspectiva de vendas, eu tinha a perspectiva de um gestor de negócio que entendia de operações, que entendia de planejamento e começava a tomar decisões. Isso deixava quem estava em cima mais seguro do tipo de decisão que eu fui tomando. Então, fui construindo uma narrativa de consistência muito forte com diferentes experiências. E até, acho que assim, antes da minha posição atual, eu tive uma experiência que me tirou totalmente da zona de conforto. Todos esses movimentos me tiraram da zona de conforto. Mas teve uma que eu fui para uma operação que eu não conhecia nada. Era uma operação muito grande, que eu era o mais leigo de todos, um time de mais de 500 pessoas, e eu tinha que liderar uma transformação nesse processo. Então era um teste de fogo. Não foi fácil, não foi simples, mas foi uma das experiências mais bem... eu não vou dizer bem sucedidas, mas foi uma experiência que mais me divertiu trabalhando e tendo esse tipo de experiência. Me criou um repertório de uma amplitude de experiências muito grande que tornaram o passo seguinte, que é a posição atual, um passo natural. Tá? Então, acho que foi isso. Só não precisava ser no meio da pandemia que eu assumi, né? Isso também foi um desafio à parte, né? A pandemia foi... Mas foi, então, assim, foi sim planejado. Mas esse desafio foi qual? Foi já como... Não. Eu fui cuidar da operação de varejo, Dell.com e pequenas empresas, que é uma parte mais... Toda a minha experiência sempre foi focada no mercado corporativo, que é a maior parte da receita da Dell, é o que a gente é mais conhecido, mas tem esse outro lado da Dell, que é o lado mais transacional, que tem varejo, tem .com, que é o que investe em marketing, que é o que aparece na mídia, que é o que contrata influenciador, que faz YouTube channel, que cria dinâmica de atendimento ao WhatsApp. São todas coisas que a gente fez ao longo desse período que eu estive à frente. Então a gente trouxe uma nova dinâmica para esses segmentos, mas eu tive que chegar num time que eu me olhava com desconfiança, porque era um cara de commercial que está aqui, o que ele quer, ele não conhece, desenvolver, refazer, reorganizar o time, a realinhar prioridades. Então foi um período de 4 anos de muito desafio, mas também de muito aprendizado e diversão. Foi muito bacana e me preparou de uma forma muito consistente para essa posição que eu tenho hoje. Nós estávamos falando sobre essa questão da intencionalidade na carreira. Isso é importante, inclusive, para que a gente consiga construir o nosso próprio caminho e não ser levado ali na direção do vento, né? Não tenha dúvida alguma. Acho que assim, é importante a gente ter um norte, saber aonde a gente quer chegar. Isso não significa que as coisas vão ir naquela direção, mas é importante você ter um norte, assim, eu almejo
esse tipo de responsabilidade, eu quero ter esse tipo de escopo, eu quero ter esse tipo de desafio, e você se desenvolve. Por que isso é importante? Para você se preparar para isso. Mas muitas vezes as coisas vão ir para um outro lado. O que você não pode ter é uma falta de plano. Isso muitas vezes, quando eu tenho discussão de desenvolvimento de carreira, alguns profissionais, eu quero estar onde a empresa quer que eu esteja. Tem uma questão de voluntarismo e disponibilidade que é importante mostrar, ou seja, a pessoa está comprometida com o resultado da empresa. Mas é importante ela dizer também, mas eu quero desenvolver isso, eu quero fazer aquilo. Legal, sei que você quer ir para lá, talvez eu precise de você aqui, mas tem começo, meio e fim, me ajuda aqui, a gente trabalha lá. Ou talvez você vai gostar dessa nova rota que você desenvolveu e vai se desenvolver. Mas eu acho que o norte é importante. Então, eu sempre tive esse norte meio fixado e coletando as competências, desenvolvendo as competências para poder traçá-lo. Eu sempre tive a certeza de que aí não, muito pelo contrário, a maior parte das vezes eu achei que não ia dar, porque não estava, porque mudou. Mas o norte é importante para você pautar o seu desenvolvimento. Então, a intencionalidade é sim importante. As coisas não vão ir sempre como você quer, mas é importante você saber o que você quer para se desenvolver. Exatamente. Até para, como diria nosso querido Ricardo Basaglia, a gente conseguir entender e chegar no nosso lugar de potência aí na profissão. Exatamente. Pô, isso é fantástica. Ou seja, aonde que eu rendo mais, aonde eu consigo gerar mais valor. Aquilo que eu faço a diferença. Aliás, Baza, tô te esperando aqui para um episódio, hein, aqui em Porto Alegre, para a gente poder gravar também. Que legal. Tu consegue identificar quais são as habilidades de humanas e técnicas que fizeram com que tu fosse passando posto a posto até chegar a ser o principal líder hoje da empresa no Brasil, assim, quais são as habilidades determinantes, digamos assim, para esse teu crescimento aí? Bom, partindo do pressuposto que performance, ética e colaboração são pré-requisitos, eu diria que entender o todo, ou seja, a capacidade de olhar o todo, a capacidade de articulação, ou seja, de como é que eu engajo as pessoas. Porque na hora que você está numa organização grande, tipo essa que eu te falei, essa minha experiência prévia, são 500 pessoas, você não faz as coisas. Quem faz é o time. Bom, como é que você faz o time comprar as ideias que você tem? Fazer parte disso. Então, capacidade de engajar, de garantir que o time esteja ali trabalhando alinhado, foi um fator muito importante nisso, ou seja, então assim, as pessoas acreditam nos teus planos, acreditam em você. Então esse foi um ponto muito importante. E a outra foi a capacidade de aprender. Ou seja, assim, e também de tomar algum risco, porque assim, tudo bem dizer, tá 25 anos na mesma empresa. Nossa empresa tem áreas diferentes, organizações diferentes, você sai da tua zona de conforto e tem que aprender novas. Então, ou seja, seria uma combinação disso tudo. Eu acho que não tem uma... muitas vezes as pessoas esperam o segredo. Não tem um segredo, uma coisa mágica. É consistência, execução, performance e entender profundamente do negócio alinhado com os valores. Então, foi uma combinação disso tudo construída de uma forma muito sustentada. Então, assim, diria que era de longo prazo. A jornada da Dell, aquilo que eu falei da jornada da Dell, é muito parecido com o que eu tento fazer no ponto de vista pessoal também. E tu consegue lembrar, olhando ao longo desses anos todos, momentos que moldaram o líder que tu acabou te tornando, assim, momentos difíceis ou momentos que foram, sei lá, emblemáticos ali pra ti? Tu citaste agora, esse é né, um momento que tu teve que te desafiar numa área que tu não dominava ali, mas tiveram outras situações, assim? Houveram várias. E acho que para quem está escutando e acha que a vida de quem conseguiu chegar numa posição como essa é simples e fácil, não é. Tem muito mais tombo pelo caminho do que sucesso. E o tombo faz parte. Então, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu já tive em processo de melhoria de desenvolvimento de performance, que eu já tive coisas que eu pensei em fazer e não deram certo, outras coisas que me deixaram frustrado com relação à expectativa. Eu tive várias. Se eu fosse listar os números talvez tenha a lista de não realizações ou de insucessos seja maior do que a de grandes realizações. Mas o importante é, o que eu aprendo com esses insucessos?
Que lição eu tomo para não errar de novo, para não fazer de novo? Então acho que esses são os pontos. Se tiveram várias, ou seja, um dia saber que a tua performance está abaixo do que é esperado para a posição, não é uma notícia agradável, Uhum. mas ela é necessária para você acordar e dizer, opa, ou eu mudo ou me mudam. Sim, exatamente. Que caminho eu vou seguir? O que eu controlo é eu mudar. Então vamos fazer. Então acho que foi um exemplo importante, foi logo cedo na carreira, depois de muito sucesso, tem um período de acomodação e tem dificuldade, mas esses são situações que moldam o profissional, Uhum. se você sabe aprender com os insucessos. Então assim, eu brinco que eu uso até no exemplo pessoal, assim, né, exemplo em casa, com a família. Porque sabe, eu nunca culpo, eu odeio culpar os outros. Uhum. A culpa é o seguinte, ou eu ensinei errado ou contratei errado, um dos dois. Então assim, a responsabilidade é minha. Então eu ensinei errado ou contratei errado, qual das duas a ver? Então vou ensinar errado, deixa eu ajudar a fazer, como é que eu recupero? Então, essa é um tipo de atitude que eu procuro ter. Hum. Mas tu consegue identificar, assim, não só contigo, mas com as pessoas que tu viu crescer e tu impulsionou o crescimento de carreira, características, assim, sei lá, 2, 3 características, comportamentais, principalmente comportamentais, que geralmente estão presente ali nas pessoas que conseguem alcançar o sucesso que elas estão buscando? Eu vejo assim, primeiro a Dell é repleta de cases fantásticos de desenvolvimento de carreira, sou só um deles, eu sou um a mais desses casos, tá. E todos têm um comportamento muito parecido, ou seja, ética, atitude, consistência, vários tropeços no caminho, que fazem que vão mudando. Então assim, de novo, isso é a consistência com bons resultados, atitude, no médio e longo prazo sempre traz retorno. Então, fica difícil dizer um exemplo, são esses os grandes pontos para mim, Patrícia, não tem segredo, só que dá trabalho fazer dessa forma e não é coisa que acontece do dia para noite. Talvez tem gente que tem ideia brilhante e vira uma ideia bilionária do dia para noite. Eu não sou, nunca fui, então preciso trabalhar duro, performance, consistência e execução para construir a jornada que eu estou construindo. E eu vejo bastante disso nas pessoas que trabalham com a gente também. Que legal. E tu percebe uma mudança, Diego, assim, eh, na forma, de liderar do passado e hoje? Porque hoje a gente até estava conversando antes de começar o episódio, né, que tinha uma pessoa presente aqui no estúdio que comentou né, que já te viu executando e fazendo coisas pessoalmente, de coisa que a gente geralmente imagina que um CEO não vai fazer, né, e tem aquele conceito do founder ou do grande líder liderando o crescimento, que é o cara que vai ali, se tiver que se envolver numa negociação para fechar um contrato, vai se envolver, que se tiver que, dar uma entrevista para, né, para ajudar em alguma situação de reputação da empresa, vai dar, como é isso aí, tu percebe mudanças na forma de liderar hoje, assim, do que era no passado? Não tenha dúvida, muito, muito. Essas fronteiras reduziram bastante, né, do nível de responsabilidade, acesso. Porque hoje tem muito menos formalidades no processo, né, então, tipo, hoje, dia de Black Friday, sentado com o time, distribui café, tá lá com eles. Eu recebo, eu tô vendo, eu criar um problema para mim aqui falando isso no ar, não é um problema, eu vou resolver o problema dos outros, mas vai aumentar meu workload. Eu recebo diversas escalations, Uhum, assim, de pessoas dizendo: "Eu tive problema aqui, ali, uhum, ali". Todos eles eu vou encaminho. Alguém responde, eu não consigo responder todos, uhum. mas aliás, essa tem sido uma das grandes dificuldades da posição, é responder as coisas que chegam, Sim. mas eu consigo encaminhar, porque é meu papel, estou representando a empresa, tem que tomar atitude. Então isso acabou, aquela formalidade, aquele distanciamento, pelo menos nas empresas mais ágeis e modernas, isso acabou. E tu é um líder, digamos assim, presente no mundo digital, assim, tu usa redes sociais, tu publica teus conteúdos, o quanto tu acredita nessa estratégia aí realmente, pra um líder, né, até se aproximar das pessoas ali, se tornar um líder mais humanizado? Vamos lá, eu
Existem oportunidades aqui, poderia ser mais, Aham. mas acho que eu tenho tentado Ainda- no meu LinkedIn refletir um pouquinho mais do nosso dia a dia, dos valores, daquilo que eu acredito. As minhas redes pessoais são fechadas e também não tem muita coisa, tenho Uhum. postado muito pouco, mais coisas de... Sou um cara muito família, gosto dos meus esportes e a visibilidade que eu quero dar é muito mais porque a gente faz como companhia do que Uhum. do Diego, pessoa física em si. Então, mas sim, tem sido legal, assim, tem tido bons engajamentos ali nas redes sociais. O problema é o volume de contatos, solicitação. As interações, Nossa, né? isso me dá um desânimo quando eu olho. Sair de uma reunião, sair daqui do podcast, vão ter 70 WhatsApps, vai ter não sei quantas mensagens de LinkedIn. Mas faz parte, né? Então tem que aprender a lidar com isso. Não consegue responder todo mundo, tem que saber o que você vai conseguir responder, o que você vai conseguir gerenciar. Aliás, esse tem sido um dos grandes aprendizados meu, ou seja, o volume de coisas a serem feitas é muito maior do que o tempo e da energia, principalmente da energia que a gente tem disponível. Então, assim, são duas coisas que eu fiz. Como eu tento selecionar o que eu vou fazer, como é que eu vou guardar ou recuperar a minha energia para ser a melhor versão e o que eu delego. Então, essas são coisas, então, com a transformação que eu tenho tentado fazer ao longo dos anos, desde, sabe, sei que se eu não dormir bem, o próximo dia é mais difícil o que eu vou fazer para conseguir dormir bem? Como é que eu vou priorizar o que eu respondo, o que eu faço, o que eu delego? Essas são decisões muito importantes que elas definem o nosso grau de produtividade e efetividade. Muito fácil se perder nesse meio, ter toda essa energia sugada, não ser produtivo. Então, É muito sobre os nãos também que a gente acaba principalmente, que dá, né? Realmente. São escolhas, né? E tu, quais são as tuas válvulas de escape, assim, esporte? Onde é que tu procura equilibrar essa rotina aí tão pesada aí do dia a dia de trabalho, de decisões e O enfim. esporte, sem sombra de dúvida, é um deles. Estar com a minha família é outro. Acho que a gente tem um refúgio nosso, uma casa de final de semana que a gente vai. Eu gosto de ficar com eles. Tem um final de semana que eu quero ficar quieto, não quero ver ninguém, quero ficar com eles, quero brincar na piscina, quero olhar meus seriados, quero ler, quero descansar, fazer um churrasquinho também. Esse tipo de coisa me recarrega muito. E o esporte é fundamental. E como eu te falei, eu descobri outro ponto que é muito importante, um pilar, o sono é muito importante também. Nunca foi uma coisa que eu consegui, eu aprendi a dormir melhor, isso melhorou muito a minha capacidade de concentração, foco. Então, esses são meus pilares, mas principalmente estar com a minha família e o esporte. Esporte para mim é higiene. Uhum. E que tipo de esporte que tu vai participar? Eu gosto de esporte em geral, mas o que eu consigo, o que eu pratico mesmo, eu gosto de corrida, eu gosto de eu pedalo bastante e faço musculação de vez em quando dá para manter, que a idade vai chegando, a gente tem que estar, entendi? Mas a corrida e o pedal são os meus dois. E por incrível que pareça, a tecnologia também é meu hobby. Eu gosto de ter as coisas, os gadgets, as coisas todas, eu fico testando, vendo coisa. O que une tecnologia e esporte, então, esses devices que eu tô sempre testando, vendo. Isso eu gosto bastante também. Que legal. E essa é uma área que evoluiu e tá evoluindo muito também, Nossa, né? tem muita novidade vindo. Verdade. Bom, eu poderia ficar aqui mais 1 hora contigo, mas quanto mais a gente demorar, mais mensagens tu vai ter no teu WhatsApp ali, mais coisa. Então, assim, eu queria que a gente pudesse finalizar com uma mensagem tua clássica aqui nossa no programa, que é o que é na tua visão um better future, né? Um futuro melhor aí. Como é que tem que ser essa construção ou de que forma tu tá tentando dar a tua contribuição para que isso aconteça? Vamos lá, o que eu acredito quando a gente fala em Better Future, o que a gente está fazendo para auxiliar a criar um futuro melhor? A gente acredita que a tecnologia é o catalisador de desenvolvimento e ela tem sim a capacidade de transformar a vida das pessoas para melhor. Então, como é que a gente dá acesso a isso? Como é que a gente capacita, ou seja, educação é um componente muito importante nesse processo, e fomentar o empreendedorismo para que a gente tenha uma maior
equidade de desenvolvimento, ou seja, porque hoje muito poucas pessoas têm acesso a, por exemplo, tecnologia, isso limita o desenvolvimento das pessoas. Então, acho que é isso que a gente tem feito, conseguir auxiliar na capacitação, desenvolvimento, acesso. Então, eu acredito que a tecnologia tem um papel importante. Então, quando a gente olha a grande missão da Dell é usar a tecnologia para acelerar o desenvolvimento humano. E o ponto é, como é que a gente ajuda nessa jornada a ampliar isso? Educação é fundamental, acesso ao empreendedorismo também, acho que é muito importante para acelerar essa jornada. E a gente acredita que pode e já ajuda muito, né, os impactos estão mostrando nesse processo no Brasil, um país tão carente, mas ao mesmo tempo cheio de oportunidade. A gente acredita que pode ajudar muito nesse processo. Verdade. Diego, muito obrigada pela tua participação. Tenho certeza que ainda a gente teria muitos assuntos para debater, vamos ter outras oportunidades aí. Brigadão. Ótimo, sempre à disposição. Obrigado a você, Patrícia. Legal. Pessoal, a todos que nos acompanharam, muito obrigado pela atenção. Curtam, compartilhem e até o próximo episódio.